Olá, vamos iniciar a nossa overdose para a Receita Federal. Trago para você questões da própria comissão e, claro, você terá o conforto de ter a filosofia de composição da ESAF. Confira. Eis a primeira questão. Lá no final da tela, você tem o que a ESAF quer de você. Assinale o resumo que retoma com fidelidade todas as principais ideias do texto. Ora, quando a comissão pedir a você o resumo de um fragmento apresentado, e o fragmento está, obviamente, no início, tomando toda a tela. Eu preciso antes que você observe que a língua está montada em 3 colunas. Termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Ora, termos essenciais, sujeito e predicado. Termos integrantes, os complementos verbais, seja o objeto direto, seja o objeto indireto, o complemento nominal, não é isso? E o agente da passiva. Cuidado, o agente da passiva também é termo integrante. E surge, por fim, surgem os termos acessórios. Adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. Bem, é justamente quando eu chego aos termos acessórios que eu quero já dar uma dica para você. Quando a comissão pedir o resumo, termos acessórios devem ser retirados para se alcançar o resumo. Então, adjunto adnominal e cuidado, as orações subordinadas adjetivas, aquelas que trazem pronome relativo, também são adjuntos adnominais. Ok? Termos como aposto, como vocativo, como adjunto adverbial, devem ser retirados para se alcançar o resumo. Ora, a parte vermelha é justamente o que eu vou precisar retirar. O governo tem incluído. Tem incluído o quê? E aí você vai pular toda essa parte vermelha, que é uma locução adverbial, nos diversos pacotes de estímulo ao consumo. Isto, claro, para se adquirir o resumo, terá que ser retirado, é um termo acessório. E você vai ficando com a parte preta. O governo tem incluído, pule, o abatimento de impostos. Ora, o que tem em seguida após abatimento de impostos, faça a leitura. De fato, um dos mais pesados componentes do chamado custo Brasil. Percebeu que essa expressão está fazendo uma leitura, não é isso? Do que foi dito anteriormente. Qual foi o referente? O abatimento de impostos. Então, isso é uma leitura subjetiva do referente anterior. Também tem que ser retirado. Geralmente, os termos anafóricos, ou seja, aqueles que retomam o referente, passam a ser termos secundários. Eu devo ficar para o resumo com os termos precedentes e não os secundários. É o reconhecimento implícito de que, e agora surge, a carga tributária funciona, e eu pulo mais uma vez, em tendência de alta desde o início. Ora, isto é secundário? É, porque constitui justamente como termo acessório.
Enfim, retire os termos acessórios. Retire também cargas subjetivas. Fique só com a informação objetiva, que geralmente está compreendida essa informação objetiva com o uso de termos essenciais e termos integrantes. Ora, fazendo isso, você vai ficando só com o governo tem incluído o abatimento de impostos. A carga tributária funciona hoje como importante obstáculo à retomada de fôlego da economia, praticamente estagnada no primeiro trimestre. Isso aí já é uma leitura sobre a informação apresentada. Isto é, claro, secundário. Não é isso? Eu quero a ideia precedente. E aí você tem como resumo, o abatimento de impostos tem estado presente nos vários pacotes de estímulo ao consumo, o que demonstra o reconhecimento do governo sobre ser alta carga tributária um entrave para a recuperação do crescimento econômico. Ok? Então fica essa primeira dica. Quando a comissão pedir o resumo de um fragmento dado a você, ora, fique ciente que termos integrantes e termos essenciais são, geralmente, os itens que devem permanecer no fragmento dado pela comissão. Já os termos acessórios devem ser retirados, obviamente, para você ter, de fato, o resumo que ele deseja. Vamos a mais uma questão. Questão número 2. Assinale o trecho inteiramente correto quanto ao emprego formal escrito da língua portuguesa. Fique atento, a comissão quer o emprego formal. E é comum a ESAF chegar com esse tipo de questão que exige de você a atenção sobre todos os aspectos gramaticais. Concordância, pontuação, regência, emprego de pronomes. Vamos passo a passo. Letra A. Quando falamos em prova no direito, tem-se a ideia de que existe algo a ser defendido ou algo que venha a ser contestado. Um ponto importante. Quando falamos em prova, ele inicia a enunciação com a oração subordinada adverbial. Cuidado que a ESAF gosta de cobrar. Toda oração subordinada adverbial deslocada, a pontuação é obrigatória. Você deve empregar vírgula ou travessão, ok? Toda subordinada adverbial deslocada, a pontuação, repito, é obrigatória. Você deve usar vírgula ou travessão. Agora, se a oração subordinada adverbial não estiver deslocada, a pontuação passa a ser facultativa. Qual a pontuação da subordinada adverbial? Vírgula ou travessão. Ok? Vamos voltar. Aqui você tem, antes da principal, a pontuação. Quando falamos em prova, vírgula, no direito, vírgula. E começa a principal. Tem-se a ideia de que existe algo a ser defendido ou algo que venha a ser contestado. Cuidado com o verbo existir, também muito comum na prova da ESAF. O verbo existir pede sujeito. Algo é o sujeito. Existe algo. Algo é o sujeito. Ok? E claro, o verbo existir está na terceira pessoa do singular, concordando com o sujeito. Pois bem, algo a ser defendido, sendo o sujeito, leva o verbo para a terceira pessoa do singular. Algo a ser defendido. E dentro desse sujeito, você tem, obviamente, a palavra algo se contextualizando com o verbo defender. Ok? E por isso também
defendido está flexionado corretamente. Ou algo que venha a ser contestado. Ora, que venha a ser contestado, essa palavra que retoma algo. Pronome relativo. Então, que venha a ser contestado é uma subordinada adjetiva. Corretamente empregada, contestado. Obviamente, o masculino singular. Não há erro até o momento. Dentro dessa linha cognoscível, cuidado com esses dígrafos. Ó, cognoscível, às vezes a ESAF tira o S. Ok? Esses dígrafos, cuidado. E aqui foi empregado, está correta a grafia. Entende-se. Verbo transitivo direto. O se é partícula passivadora. E, obviamente, você vai ter um sujeito oracional, que vai existir sempre um agente acusador e um agente acusado. Sujeito oracional, levando o verbo entender para a terceira pessoa do singular. Bem, ele quer, aqui está inteiramente correto. Letra A é a resposta. Vamos observar as demais alternativas. Pois bem, a prova é o meio de resolução desse conflito existente, da qual é dela que o juiz, veja que aqui há um desconforto sintático, ou seja, da qual é dela. Percebe? Esse pronome relativo vai retomar o termo prova. Ok? Da qual o juiz, acompanhe o que eu estou pintando de amarelo, da qual o juiz irá extrair aqueles meios exequíveis à resolução pendente. Veja que eu vou precisar tirar é dela aqui. Ok? A estrutura anafórica é o pronome relativo qual. Pois bem, a prova é o meio de resolução desse conflito existente, da qual, se da prova, o juiz irá extrair aqueles meios exequíveis à resolução pendente. Então, cuidado que eu já encontrei algumas vezes a comissão trazendo mais de um elemento anafórico. Ok? Quando você, claro, terá que eliminar um deles. Está falso isso. Basta tirar é dela aqui. Na letra C, o juiz não tem o ônus de buscar a verdade. Ele somente apresenta, observa o verbo apresentar. Quem apresenta, apresenta algo a alguém. O juiz não tem o ônus de buscar a verdade. Ele somente apresenta o quê? A verdade mais justa. A quem? As partes. Faltou o acento indicativo de crase em as partes. Veja que a comissão chega aqui provocando um erro de predicação verbal. Temos um verbo transitivo direto e indireto, onde o objeto indireto precisa ter a preposição para se aglutinar como artigo. A correção já foi feita com o uso do acento grave. Ele somente apresenta o quê? A verdade mais justa. A quem? As partes. E, obviamente, as partes é o objeto indireto. E a verdade mais justa é o objeto direto. A parte é quem tem o ônus de buscar a verdade. Há algum erro? Não. Não é isso? A parte é quem tem o ônus. Tem é verbo transitivo direto. O ônus de buscar a verdade está ligado ao verbo ter. É o complemento do verbo ter. Daí as provas serem de suma importância para a resolução do litígio. Então, foi corrigido lá com acento indicativo de crase. Um erro que eu diria está dentro de um nível médio. Não é isso? Letra D. Devido a que,
Olha o acento grave, correto. Devido à atribuição de pontos a cada tipo de prova, o sistema tarifal de provas passou a facilitar as decisões dos juízes, que somente se encarregavam, esse que retoma juízes, então está correto, se encarregavam no plural, o sujeito é justamente o pronome relativo que retoma o substantivo juízes. Então, juízes somente se encarregavam da somatória dos pontos que cada parte obtera. Cada parte é o sujeito, obtera é o erro. Empregar o verbo obter no mais que perfeito, a forma correta será que cada parte obtivera. Ok? Eis o erro. Então, cuidado com o emprego do pretérito perfeito. Ok? Quando o verbo for irregular, primeiramente você vá ao pretérito perfeito para buscar a flexão do mais que perfeito. Aqui, no caso, você tem o pretérito mais que perfeito. Ele vai ter que vir da lembrança do pretérito perfeito. Ontem eu obtive, tu obtiveste, ele obteve. Nós obtivemos, vós obtivestes, eles obtiveram. Se eu tirar o M, eu inicio o mais que perfeito. Eu obtivera, tu obtiveras, ele obtivera. Ok? E lembrar que o mais que perfeito é um passado que ocorre antes de um outro passado. Ok? Então, fique atento. Como seria o pretérito mais que perfeito do verbo pôr? Primeiro você conjuga o pretérito perfeito. Ontem eu pus, ontem eles puseram. Inicia o mais que perfeito, tirando o M. Eu pusera, tu puseras, ele pusera. Percebe? Do verbo intervir. Intervir vem de vir. Ontem eu vim, ontem eles vieram. Então, inicia agora com o prefixo intervir era. Tu intervieras, ele interviera, seria o mais que perfeito. Ok? Vamos lá, vamos voltar. Aqui, por exemplo, corrija, obtivera. Um ponto importante que eu preciso que você fique atento na hora da prova é quanto ao uso do pronome relativo. Por que eu chamo a atenção? Muito comum a prova da ESAF, ora empregar o pronome relativo sendo sujeito, o pronome relativo após juízes. Juízes somente se encarregavam. Mas cuidado que às vezes o pronome relativo não exerce o valor de sujeito. Ele exerce o valor de objeto direto. Quando ele diz se encarregavam da somatória dos pontos que cada parte obtivera. Cada parte é o sujeito. Obtivera o quê? E aí o pronome relativo que exerce o valor de objeto direto, retomando o somatório dos pontos. E nesse caso, eu não posso fazer a concordância do verbo obter com a ideia que o pronome relativo que representa. Eu tenho que fazer a concordância com o sujeito, e o sujeito é cada parte. Está correto a concordância, está correta a concordância verbal. Errou foi no uso da flexão do pretérito mais que perfeito. O correto será, sem dúvida, obtivera. Bem, mediante suas provas apresentadas, cuidado com o particípio. Às vezes a ESAF, dentro do contexto, erra na flexão do particípio. É bom observar, no contexto, quem se relaciona com o particípio. No caso aqui está muito próximo, está fácil. Provas apresentadas. E decidia o caso a favor de quem somou
mais pontos. Não há erro, senão realmente o mais que perfeito. Obtivera. É a correção. Letra E. Para adquirir força probatória no processo judicial, é isso que eu falo. Você está diante de uma oração subordinada adverbial para adquirir força probatória no processo judicial. Se o período é iniciado por uma subordinada adverbial, ou seja, se a oração subordinada adverbial está deslocada, que é o caso, ela vem antes da principal, a pontuação é obrigatória. Então, essa vírgula após processo judicial é uma pontuação obrigatória. Mas lembrar que ela pode ser substituída por um travessão, porque oração subordinada adverbial se pontua com vírgula ou travessão. Então, até aqui está correta a letra E. Para adquirir força probatória no processo judicial, os meios moralmente legítimos de obtenção de provas devem estar. Veja que há uma locução verbal, temos o verbo auxiliar e está é o verbo principal. O verbo principal aqui não receberia flexão, ele teria que ser usado no infinitivo. Seria o estar com R. Na locução verbal, quem se flexiona aqui é o verbo auxiliar. Eis o erro da letra E. Devem estar em congruência com os aspectos lícitos do nosso ordenamento legal. Pois bem, erros simples que a prova traz, exigindo do candidato atenção apenas. Vamos a uma terceira questão. O sinal de 2 pontos, pontuação, é um aspecto gramatical certo na hora da sua prova. Vai cair pontuação na prova, professor? Claro que sim, sempre há uma questão de pontuação. Pois bem, o sinal de 2 pontos depois de função introduz uma explicação. Por isso, equivale às expressões isto é ou quais sejam, entre vírgulas. Verdadeiro ou falso? E logo abaixo você tem um fragmento. Pois bem, vamos lá. Antes de verificar quais políticas podem ser acionadas pelo governo para garantir um PIB mais alentado em 2013 e 2014, é preciso sublinhar que o Banco Central se recusa a desempenhar dupla função. Vejam, eu já pus em destaque a palavra função. Dupla função. E função é o núcleo. Após 2 pontos, você tem a revelação dessas funções. A de combater a inflação é uma. E, ao mesmo tempo, a de garantir o aumento do emprego da produção. É a segunda. Ora, se esses 2 termos, após 2 pontos, revelam a dupla função, então tenha isso como sendo o aposto. Ok? É o aposto. O aposto é um elemento que sempre vai retomar o referente, obviamente. E há uma regra em pontuação que diz, após 2 pontos, ao usar o aposto finalizou a estrutura, percebeu? Foi até o final da enunciação. Eu poderia, antes do aposto, substituir os 2 pontos por travessão. Poderiam sim. Mas o que ele quer é algo mais. Ele quer que você observe que o sinal de 2 pontos tem uma equivalência com a expressão isto é. Pois bem, nós sabemos que ao empregarmos isto é, o que vem após isto é, retoma um referente.
Assim como o aposto aqui retomou o referente, que é dupla função. Se ele tivesse dito dupla função, tiraria os 2 pontos, usaria o equivalente, ou seja, isto é, viria entre vírgula. E o que viria após isto é o que nós chamamos de função metalinguística. Ele quer que você perceba que o aposto, de fato, equivale à função metalinguística. Ok? Verdadeiro. Porque ambos têm a função de retomar o referente para trazer maior contextualização. Cuidado que é comum a ESAF cobrar do candidato equivalências. Ok? Uma oração subordinada, adjetiva e explicativa tem equivalência com aposto explicativo, porque ambos explicam. Ok? Uma oração subordinada adverbial consecutiva tem uma equivalência com uma coordenada conclusiva. Ok? Então fique atento com essas relações de equivalência, muito cobrada, cada relação dessa pela comissão. Vamos a mais uma questão. Questão número 4. Observe, a substituição do ponto depois de produção pelo sinal de ponto e vírgula, com alteração da letra inicial maiúscula para minúscula, violaria as relações semânticas. Semântica é sentido, ok? Violaria as relações semânticas do texto e provocaria erro gramatical. Seria correto isso? Ou seria errado o que ele afirma? A substituição de ponto depois de produção. Observe aqui no texto que você tem em vermelho a palavra produção. Ele quer a substituição do ponto, ok? Olha, a substituição do ponto depois de produção pelo sinal de ponto e vírgula. Ele quer tirar esse ponto e usar o ponto e vírgula no lugar. Ele diz que essa substituição vai provocar uma letra minúscula após o ponto e vírgula. Claro. Ótimo. Isso violaria as relações semânticas, certo ou errado? Vamos lá. Bem, eis o fragmento. Antes de verificar quais políticas podem ser acionadas pelo governo para garantir um PIB mais alentado em 2013 e 2014, é preciso sublinhar que o Banco Central se recusa a desempenhar dupla função. E aqui, conforme vimos, ele traz o aposto. Ora, o aposto há de combater a inflação e, ao mesmo tempo, há de garantir o aumento do emprego da produção. Esse aposto, quando relacionado ao termo dupla função, constitui o paralelismo. Ok? Você tem paralelismo, você tem o par, o nome já diz. Um elemento do paralelismo é o referente, ou seja, dupla função. O outro elemento que vai compor o paralelismo é o aposto. Toda parte em amarelo é o segundo elemento. Pronto. Fechou esse paralelismo, eu poderia usar o ponto e vírgula e, em seguida, iniciar, obviamente, com letra minúscula, e isso contraria o que tem pedido. Claro que eu posso usar o ponto e vírgula por ser uma pausa maior. O que eu não poderia usar seria uma vírgula, ok? Mas um ponto e vírgula ou um ponto eu poderia, obviamente, utilizar. A proposta que ele diz, portanto, a substituição do
ponto depois de produção, pelo sinal de ponto e vírgula, violaria as relações? Falso. Não iria violar. Ora, é o mesmo que, entenda, se eu tenho orações coordenadas, justapostas, imagine, orações coordenadas, justapostas. Eu posso usar vírgula entre elas, eu posso usar ponto e vírgula entre elas, eu posso usar o ponto entre elas. Agora, se dentro de uma das orações coordenadas, se dentro existir alguma vírgula, imagine que na segunda, dentro da estrutura da coordenada, existe uma vírgula empregada. Eu preciso de uma pausa maior entre as coordenadas. E aí surge a necessidade do ponto e vírgula entre as coordenadas ou uso do ponto. No exemplo aqui, você tem, obviamente, um paralelismo. Após o paralelismo, que inclusive traz no segundo par emprego de vírgula, o termo ao mesmo tempo está entre vírgula. Ao terminar esse paralelismo, o uso do ponto e vírgula é justamente a pausa maior entre o paralelismo empregado antes e o que surge após o aposto na enunciação. Seria uma pausa maior. Não poderia usar uma vírgula. Mas ponto e vírgula ou ponto, sim. Então não violaria, por isso que está falso. Questão número 5. Aqui você tem uma questão envolvendo o emprego do acento indicativo de crase, que é um outro ponto também muito comum nas provas da ESAF. Vamos lá. No que diz respeito ao uso do sinal de crase, assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto. Uma mera observação, a olho nu, não se emprega acento grave, obviamente, antes de palavra masculina, exceto se vier precedido demonstrativo aquele, e o contexto bem o permitir. No caso aqui seria só a preposição. Isso já elimina a letra A, já está falsa, elimina a letra C, não é isso? Elimina, pronto, a letra A e a letra C, por não poder usar o acento grave no primeiro. Vamos voltar. Uma mera observação a olho nu já basta para constatar que parcela relevante do spread está ligada, direta ou indiretamente, está ligada, olha a expressão, está ligada a algo. Eu terei o uso da preposição. Então, se eu usar só a preposição, a políticas públicas, eu não uso acento grave. Mas se eu empregar as, vai ter que vir com acento indicativo de crase. E aqui, na letra B, você tem as sem acento grave, ó. Na segunda lacuna, já põe a falso. Na letra D tem as com acento grave, correto. E na letra E tem só a preposição na segunda lacuna, correto. Ficamos ou com a letra D ou com a letra E. Vamos continuar. Pois bem, então, nunca emprega acento grave, um A, no singular, obviamente, e um termo que segue no plural. É claro que isso seria só uma preposição e não teria acento grave. Vamos continuar. Por outro lado, o aumento da eficiência do sistema bancário é igualmente relevante para a queda dos spreads, para a queda. Esse A é puro artigo. Para antes já é a preposição. Então, eu não vou ter uma preposição seguida de outra preposição. Então, só o artigo. Não terá acento grave a terceira lacuna. Ora, a letra E pôs um acento grave. Eliminamos a letra E. Ok? E aí, olha, eu estou com a letra D até agora fechando.
Vamos dar sequência. Isso sugere que parte da bola, pelo menos, está com os bancos, públicos ou privados, que devem se tornar cada vez mais eficientes nas funções de intermediários financeiros. Em suma, é necessário um permanente diálogo entre o setor bancário e o governo, com vistas a quê? Com vistas a algo. A implementação, preposição se junta com artigo, né, de medidas sustentáveis para a redução de spread. Objetivo que deve ser atingido sem ameaças. Ameaças a quê? Ameaças é um termo regente que vai garantir a preposição a. E, obviamente, você tem um complemento nominal, então use o acento grave. Estabilidade é o núcleo feminino, dando a oportunidade do uso do artigo. Letra D, portanto, é a resposta. Bem, aproveitando a questão que nós acabamos de fazer, quero lembrar você que não empregue acento grave antes de verbo, ok? Também antes de palavra masculina, a menos que a preposição venha se fundir com o demonstrativo aquele. Referi-me àquele caso. Então, use um acento grave neste momento. Àquele caso. Referi-me a algo, a mais a de aquele, àquele caso. Ora, não empregue também acento grave em locuções substantivas, constituídas por palavras repetidas. Boca a boca, frente a frente. Então, o casal está frente a frente, não terá acento indicativo de crase. Não empregue também acento indicativo de crase antes de termos indefinidos. Ora, o artigo é definido. Então, não poderia empregar acento grave antes de palavra indefinida. Ok? Agora, olhando sintaticamente, emprega acento grave em objeto indireto, complemento nominal e adjuntos adverbiais, quando os núcleos forem femininos e definidos. E, claro, antes exista a preposição. Ok? Vamos voltar. Questão número 6. A forma verbal fazem está no plural porque concorda com medidas protecionistas. Também é comum na prova da ESAF a cobrança em concordância verbal. E, em meio ao contexto, ele cobra a concordância do verbo. É o que está vendo aqui. Vamos ao texto. Mas é ocioso lamentar a perda de mercado ou pleitear medidas protecionistas para a indústria local, como fazem seus representantes nos gabinetes de Brasília. Ora, o sujeito é o termo que está à direita do verbo. Seus representantes. Seus representantes, sujeito, verbo fazer. Então está errado. A concordância não é com medidas protecionistas. Medidas protecionistas vai exercer o valor de objeto direto de pleitear. Não é isso? Mas é ocioso. É, verbo ligação. Ocioso, predicativo do sujeito. Lamentar a perda de mercado ou pleitear medidas protecionistas para a indústria local, isso é o sujeito oracional para o predicado, é ocioso. E dentro do sujeito oracional, você tem a palavra pleitear. Pleitear é verbo transitivo direto. Medidas protecionistas é objeto direto. Já o sujeito de fazer, seus representantes. Então está falso, marque aí falso no item 6. Ok? E lembrar que o verbo haver, no sentido de existir, é um verbo impessoal exigindo a concordância verbal
na terceira pessoa do singular. A ESAF gosta de cobrar essa informação, porque é comum no dia a dia pessoas usarem houveram algumas circunstâncias, houve algumas circunstâncias. Não é isso? Deve haver ou devem haver crimes que o resto não interessa. Deve haver ou devem haver? Singular, deve haver. Ok? Então, o verbo haver, com a ideia de existir, deve ser empregado na terceira pessoa do singular. Então, expressões dentro do contexto houvessem, plural, se houvessem dificuldades, errado, se houvesse. Já o verbo existir, pede sujeito. Então, existem, plural, existem pessoas que, não é isso? Pessoas é o sujeito. Então, deve existir ou devem existir crimes que, plural, devem existir. Enquanto o verbo existir é pessoal, o verbo haver, com a ideia de existir, é impessoal. Ficar atento a isso, ok? Vamos voltar. Questão 7. Eis mais uma questão da nossa comissão. A oração empregam-se muitas expressões, poderia ser substituída corretamente por são empregadas bastantes expressões. Observe o fragmento. Em uma revista, Maxim Geringer explicou a um leitor que, em certas empresas, para produzir efeitos de competência e modernidade, empregam-se muitas expressões. Empregar é um verbo transitivo direto, não é isso? Você tem a partícula se, partícula apassivadora. Ele acabou de empregar a regra geral. Verbo transitivo direto, mas se, o se é partícula apassivadora. Pois bem, está empregada a voz passiva, passiva sintética. Ok? Você tem a voz passiva sintética. Ora, empregam-se expressões. Expressões são empregadas, é o que ele fez lá em cima. Está correta a estrutura. Ele sai de uma passiva sintética e, ao usar são empregadas, ele entra numa voz passiva analítica. A concordância está correta, concordando com expressões que é o sujeito. Verbo transitivo direto, mas não vou ter objeto direto, porque na passiva o objeto direto vira sujeito. Então o verbo deve concordar com o termo expressões, e a concordância está existindo. São empregadas no plural, concordando com expressões, assim como empregam-se no plural, concordando com expressões, que é o sujeito. Outro detalhe que ele fez aqui foi substituir muitas por bastantes. Não é isso? Cuidado com. Aqui é concordância nominal. Como se trata de um adjetivo, o termo manter relação com o substantivo tem valor de adjetivo. Então, ao usar bastantes, você está empregando o adjetivo. E bastante na condição do adjetivo se flexiona. Só não iria se flexionar se fosse advérbio. Então, o item 7 está verdadeiro. Vamos colocar verdadeiro. Vamos ao item 8. Assinale o trecho transcrito com plena correção gramatical. Bem, o ponto de que gostaria de salientar... Opa, esse diz está errado. Quando você
foca. Gostaria de salientar, você tem que observar o último verbo à sua direita. Salientar algo, verbo transitivo direto. Não irá liberar a preposição para ser empregada antes do pronome relativo que. Esse que é o objeto direto do verbo salientar. Não teria a preposição antes. Ora, então essa letra A da questão que eu fui buscar na prova, de fato, ela está errada, ok? Está falsa. O ponto que gostaria de salientar. Eu só vou empregar preposição antes do pronome relativo, obviamente, se o verbo for transitivo indireto. Se eu tivesse dito o ponto a que gostaria de aludir, ora, aludir é verbo transitivo indireto, libera a preposição a. Esse a vai para antes do pronome relativo que. Ok? Pois bem, põe logo falso na questão. E o que resta? Vamos ver. O ponto que, já corrigi, gostaria de salientar é que as línguas distintivas de grupos sociais específicos já estavam chamando a atenção. Quem já estava chamando a atenção? As línguas distintivas de grupos sociais específicos. Sujeito no plural, verbo no plural. No século XVI. Então, não há erro. A hierarquia linguística refletia ou sustentava. O verbo é transitivo direto, tanto refletir quanto sustentar. A hierarquia social é o objeto direto, não há mais erro. Vamos ao item 9. Provoca-se incorreção gramatical ao substituir acreditando por acreditarem. Vamos lá, olha o fragmento. Muitas pessoas, por serem isentas do imposto de renda, pensam que não pagam tributos e, acreditando que os serviços são gratuitos, não cobram a melhoria deles. Veja o que eu vou sinalizar para você. Muitas pessoas pensam que não pagam tributos e, não cobram a melhoria deles. Ok? Percebeu o que eu fiz? Olha, o termo acreditando que os serviços são gratuitos é uma oração, claro, acreditando, reduzida, não é isso? De gerúndio. Ele quer saber se eu posso usar por acreditarem. Se eu tirar acreditando e usar por acreditarem, observe que no próprio enunciado ele já pôs antes, por ser isentas. Então você teria mais uma subordinada adverbial causal reduzida de infinitivo, por acreditarem. Só que dessa vez ele emprega o infinitivo pessoal. Então, provoca-se incorreção gramatical? Claro que não. Eu sairia de uma adverbial reduzida de gerúndio e entraria em uma adverbial reduzida de infinitivo. E é bom lembrar que se você disser muitas pessoas, por serem isentas do imposto de renda, pensam que não pagam tributos e, por acreditar, não estaria errado, não. Por acreditar, seria o infinitivo impessoal. E você deixaria de dar destaque ao agente da ação e passaria a dar destaque à ação. Ok?
Essa é a diferença do infinitivo pessoal para o impessoal. Quer dar destaque à ação, não flexione o infinitivo. Quer dar destaque ao agente da ação, flexione o infinitivo. Ok? Isso é muito cobrado também pela comissão. Então, os auditores chegaram para verificar os dados. Correto. Os auditores chegaram para verificarem os dados. Também correto. Verificar é o infinitivo impessoal, para dar destaque à ação. Para verificarem, os auditores chegaram para verificarem, olha a flexão do infinitivo. Agora, se você flexionou, quem está em destaque? O agente da ação. Ambas corretas em sua concordância, ok? Vamos a mais uma questão. Nas relações de coesão textual, o pronome isso refere-se às contas do próximo ano. E aí ele grifa no fragmento a palavra isso. Trata-se de um pronome neutro, ok? Pronome neutro. As contas pagas pelos brasileiros ficarão, a partir do próximo ano, mais justas. Isso não quer dizer... Olha, os pronomes neutros jamais iriam substituir um termo nominal, um substantivo, por exemplo. Se eu disser para você... Bebi vinho, ponto. Isso é bom. Isso não representaria vinho, e sim beber vinho. O pronome neutro terá que representar algo que tenha verbo no contexto. No caso, o isso retoma todo o primeiro período. Ao dizer, as contas pagas pelos brasileiros ficarão, a partir do próximo ano, mais justas. Isso é justamente as contas pagas pelos brasileiros ficarem, a partir do próximo ano, mais justas. Toda a estrutura está sendo retomada. Então, não se refere às contas do próximo ano apenas, ok? E sim a todo o contexto envolvendo o verbo. Então está falsa essa questão. Agora, aproveitando essa questão, há um detalhe lá no final que eu gostaria de chamar a atenção. Vamos lá. Isso não quer dizer que as pessoas pagarão por produtos e serviços o antigo preço justo, dos conceitos básicos do sistema econômico que precedeu o capitalismo, o mercantilismo, em que o monarca, desconsiderando a lei da oferta e da procura, arbitrava um preço fixo ao pão. Aqui, ao pão tem a preposição a cerveja e a carne. Cuidado, que a prova adora fazer isso aqui que eu vou pedir. Ó. Podemos substituir arbitrava um preço fixo ao pão, à cerveja e à carne por ao pão, à cerveja e à carne, retirando a preposição a partir do segundo elemento. E aqui ficando só o artigo. Posso ou não posso? Verdadeiro ou falso? Arbitrava um preço fixo ao pão, à cerveja e à carne. Há uma regra que nos diz o seguinte: a partir do segundo elemento na enumeração, veja que eu tenho uma enumeração.
Há uma justaposição de termos sintáticos iguais. A partir do segundo elemento, a preposição ela pode ser retirada sim. E você deixar só o artigo. Então seria verdadeiro. Ok? Seria verdadeiro. Um outro ponto. Se a prova pública entregar a você um período composto, trazendo duas orações, e deslocar um advérbio, isso é muito comum a ESAF fazer, deslocar um advérbio de uma oração para outra oração, isso caracteriza a mudança de sentido? Diga que sim. Quer um exemplo? Vamos lá. Deixa eu mostrar a você. A comissão chega a você fazendo isso aqui, ó. Deixa eu pegar um espaço aqui. Pronto, pegar esse espaço aqui. Sandra foi à loja para comprar chocolate. Às 14 horas. Sandra foi à loja para comprar chocolate às 14 horas. Nós temos quantas orações? Duas orações num período composto. Primeira oração, Sandra foi à loja. Segunda oração, para comprar chocolate às 14 horas. Se a comissão disser para você, deslocando às 14 horas para o início do período, claro, com os devidos ajustes de maiúscula e minúscula, haverá mudança de sentido, certo ou errado? Haverá sim mudança de sentido. Ou seja, imagine você tirando às 14 horas, pondo um ponto, e iniciando com o termo às 14 horas, vírgula, Sandra foi à loja para comprar chocolate. O tempo agora não está mais para a ação de comprar. O advérbio deixa de manter relação com a ação de comprar e passa a manter relação com a ação de ir. E isso, claro, provoca mudança de sentido. Então, o deslocamento de um advérbio de uma oração para outra oração, sem dúvida, acarreta mudança de sentido. Bem, e assim concluímos a nossa breve revisão e oportuna revisão para a prova de auditor da Receita. Vou deixar vocês agora, no próximo bloco, com o professor Ricardo Alexandre. Ok? Boa prova para você.